Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje um diploma que alarga a atribuição do subsídio de desemprego a trabalhadores independentes e um outro diploma também que estabelece o regime transitório excepcional de apoio aos desempregados com filhos. E sobre estes dois diplomas, que de resto são diplomas que também resultam do acordo com os parceiros sociais, o Sr. Ministro da Solidariedade e da Segurança Social fará depois uma apresentação mais detalhada. O Conselho de Ministros aprovou igualmente um diploma que altera o regime jurídico aplicável à CP, alterando também os respectivos estatutos por forma a transpor uma diretiva comunitária. Trata-se de uma diretiva que permite à ACP dispor de um património, de um orçamento e de uma contabilidade autónomas em relação ao Estado, podendo a empresa tomar decisões nas matérias de pessoal, de ativos e de aquisições próprias. Como referi, é a transposição do chamado primeiro pacote ferroviário, transposição de uma diretiva da União Europeia. O Conselho de Ministros aprovou também uma resolução que fixa o período de indisponibilidade das ações a alienar no âmbito da segunda fase da operação de reprivatização da REN. O período de indisponibilidade aprovado é de 4 anos. Foi também aprovado no Conselho de Ministros a criação do programa Revitalizar. Trata-se de uma iniciativa com vista à otimização do enquadramento legal, tributário e financeiro, visando a revitalização de empresas operacionalmente viáveis, mas em que a estrutura financeira se encontra desajustada face às necessidades. O programa Revitalizar constará com várias medidas visando a promoção do melhor enquadramento de todos os processos de recuperação de empresas, facilitando, nomeadamente, a concretização de acordos entre devedores e credores e permitindo um contexto mais propício à recuperação das empresas em situação de insolvência. No âmbito deste programa são já exemplos o novo processo especial de revitalização previsto na lei que o Governo aprovou e enviou para a Assembleia da República, a alteração, a revisão do sistema de negociação extrajudicial que permitirá às empresas regularizar os compromissos assumidos para com os seus credores. Este programa será operacionalizado através de uma comissão interministerial com a participação do Ministério da Economia e do Emprego, que coordena, do Ministério das Finanças, da Justiça e da Solidariedade e Segurança Social. Foi também aprovado no Conselho de Ministros um diploma que aprova o regime de derrogações aplicável à comercialização de misturas de preservação destinadas a serem utilizadas na preservação do meio natural, no âmbito da transposição de uma diretiva comunitária. Também a transposição de uma diretiva comunitária foi aprovado hoje o regime jurídico da atividade de armazenamento geológico de dióxido de carbono. Por último, referir que no âmbito do PREMAC foram aprovadas hoje mais 2 leis orgânicas, a saber, da Inspeção-Geral da Administração Interna e da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, e o Conselho de Ministros aprovou também uma proposta para apresentar ao Sr. Presidente da República de nomeação do novo chefe da missão militar junto da Organização do Tratado do Atlântico Norte e da União Europeia em Bruxelas. Esta substituição tornou-se necessária por força da nomeação do anterior chefe militar que ocupava este posto, que foi recentemente nomeado para chefe de Estado-Maior do Exército. A proposta que o Governo apresenta ao Sr. Presidente da República é a de nomeação para este cargo do Sr. Tenente-General José Arturo Paula Quezada Pastor. Passo então a palavra ao Sr. Ministro da Solidariedade e da Segurança Social para vos fazer a apresentação dos diplomas relativos aos subsídios de desemprego. Muito obrigado. Como penso que sabem, este regime do subsídio de desemprego visa cumprir uma obrigação do Estado português prevista no memorando de entendimento assinado com a Troika ainda no quadro do anterior Governo e pressupõe a redução do teto máximo de atribuição da prestação do subsídio de desemprego, bem como uma redução no prazo máximo do subsídio que estava previsto ser de 18 meses. Mesmo assim, foi possível salvaguardar a situação específica de trabalhadores com carreiras contributivas mais longas e também de trabalhadores com idades mais avançadas. Para além deste prazo máximo que estava previsto no memorando,
Vai ser possível, por exemplo, para um trabalhador com mais de 50 anos, atribuir durante mais 2 meses por cada 5 anos de trabalho esta prestação num limite máximo de 26 meses. Prevê-se ainda, neste diploma, a majoração do subsídio de desemprego aos casais desempregados com filhos a cargo. O Governo está consciente que, numa família em que existe uma situação de desemprego, existe sempre uma situação dramática. Mas que quando, na mesma família, ao mesmo tempo, pai e mãe estão os dois em situação de desemprego e têm filhos a cargo, obviamente exige do Estado uma atenção especial para estes casos e um auxílio maior. Isto é particularmente verdade e particularmente sensível em muitas regiões do país de monoindústria, em que, de repente, uma empresa fecha, ficando os membros desse agregado familiar em situação de desemprego. Lembram-se que, na anterior legislatura, foi aprovada uma lei que previa esta prestação e que essa lei foi revogada 23 dias depois da sua entrada em vigor pelo anterior Governo. Nesse sentido, é muito importante repormos esta proteção social, nomeadamente para os casos das famílias que mais precisam desta mesma prestação. Pressupõe-se ainda também, e isto é muito importante, nomeadamente para o caso dos trabalhadores mais jovens, uma redução do prazo de garantia, isto é, do tempo que é preciso trabalhar para aceder ao subsídio de desemprego, de 15 para 12 meses. Esta proteção, como eu vos dizia, é particularmente importante para trabalhadores mais jovens. É ainda criada uma proteção social, um subsídio de desemprego, para os trabalhadores economicamente dependentes, isto é, os trabalhadores a recibo verde que desempenham as suas funções em mais de 80% para a mesma entidade. Permitam-me também chamar a atenção de 2 pontos que são muito importantes. As regras previstas neste diploma não se aplicam aos atuais desempregados que estão neste momento a receber subsídio de desemprego. E para quem hoje está no ativo, estes diplomas mantêm os seus direitos. Isto quer dizer que, por exemplo, se um trabalhador de 40 anos tiver neste momento direito a 24 meses de subsídio de desemprego, com a aprovação das novas regras, vai manter esses mesmos 24 meses, não vai haver os seus direitos a crescerem nos termos da anterior lei. Introduzimos também aqui um conjunto de alterações em matéria do que foi acordado na concertação social. Sabem que este diploma faz parte também do acordo que foi estabelecido com os parceiros sociais e uma dessas alterações significativas é abrir a possibilidade de acumular o subsídio de desemprego com o rendimento de trabalho, numa lógica de se permitir e de se incentivar o regresso de uma forma mais direta de um conjunto de desempregados ao mercado de trabalho. Esta abertura é já prevista neste diploma, ainda que vá ser depois para a frente legislado em concreto as situações em que esta matéria vai acontecer. Se nos lembrarmos também que no anterior Orçamento de Estado foi possível isentar prestações como, por exemplo, o subsídio de desemprego do pagamento de IRS, ao contrário, aliás, do que estava disposto no memorando de entendimento, percebem a preocupação que o Governo neste momento tem, numa altura em que as taxas de desemprego são, infelizmente, muito altas, de mesmo assim manter sempre uma proteção social que seja adequada face a estes tempos. Sr. Ministro, em direto para si, queria perguntar 2 coisas muito rapidamente. Em primeiro lugar, quando é que entram em vigor estas novas regras? Isto vai ao Parlamento, não vai, apenas tem aprovação em Conselho de Ministros, e quando é que espera que isto entre em vigor? E em segundo lugar, se com estas novas regras, e tendo em conta o cenário de recessão que se espera para este ano, não teme que haja muitas famílias e muitos portugueses a cair numa situação de carência social quando perderem o subsídio de desemprego, uma vez que o período de atribuição é mais reduzido? Relativamente às 2 primeiras perguntas, esta matéria é normalmente um decreto-lei e é assim que foi aprovado e entrará em vigor no mês a seguir à sua publicação. Quando à segunda questão, como sabe, desde o início o Governo, numa situação que é uma situação de crise financeira, que é uma situação de crise económica, mas que também tem o seu reflexo do ponto de vista social, entendeu apresentar um programa que é o Programa de Emergência Social. É um programa que ao longo deste ano tem uma dotação de cerca de
630 milhões de euros e que tem como um dos pilares essenciais deste mesmo programa a proteção das famílias em situações de maior dificuldade. Uma das medidas que nós prevíamos no âmbito desse programa era exatamente a da majoração do subsídio de desemprego para os casais que estão os dois ao mesmo tempo, pai e mãe, no desemprego com filhos a cargo, ou famílias monoparentais também nesse caso. É uma medida que está prevista agora neste diploma. Penso que do ponto de vista social é muito importante e é acima de tudo muito importante que este Governo possa repor uma medida que esteve em vigor no passado, mas que foi revogada 23 dias depois. É muito importante do ponto de vista social termos estas medidas, tal como foi muito importante ainda esta semana termos conseguido assinar com as instituições sociais, com as IPS, com as misericórdias, com as mutualidades, um protocolo, um acordo social que permite, de facto, encontrar aqui um conjunto de novas respostas, nomeadamente para tempos de maiores dificuldades, respostas que passam, por exemplo, pela proteção alimentar, respostas que passam, por exemplo, pelo alargamento da rede de oferta social, quer para os mais idosos, quer para as crianças, e um conjunto de outras medidas que são muito inovadoras e que já tivemos a oportunidade de falar esta semana. Direto para a TVI, gostava de saber quanto é que o Estado prevê poupar com estas alterações ao subsídio de desemprego e também como é que, não falou nisso, como é que vai funcionar o fundo de despedimentos, se de facto é uma medida que também vai avançar ou se ficou suspensa. Como sabe, neste momento esses números estão apresentados no Orçamento de Estado. Acima de tudo, o que é importante com estas medidas, e lembre-se que estas medidas vão salvaguardar sempre os direitos adquiridos dos atuais desempregados e os direitos em aquisição que as pessoas hoje têm. O mais importante para nós nesse sentido é salvaguardar ao longo do próximo ano, que é um ano em que sabemos estamos a atravessar várias dificuldades. O que é para nós fundamental é salvaguardar uma proteção social muito adequada. Quanto, penso que está a falar do Fundo de Compensação para Despedimento, essa matéria é uma matéria que está prevista no Acordo de Concertação Social, mas não tem diretamente a ver com o diploma do subsídio de desemprego e, portanto, oportunamente o Governo trará essa matéria aqui. Alexandra André, da RTP, queria perguntar, eu não sei se eu ouvi bem porque estava em direto, quais são os casos em que a prestação ultrapassa esses 18 meses e queria também questionar o Sr. Secretário de Estado qual vai ser o aumento dos transportes que será definido no mês de fevereiro. O que o Governo entendeu é que não é a mesma coisa tratar um trabalhador, por exemplo, de 50 anos que tem uma carreira contributiva de 30, do que um trabalhador que tem 30 anos e uma carreira contributiva de 5 anos. Como é óbvio, quando existem situações em que, face à idade e face aos anos de desconto, as pessoas descontaram durante muito tempo, a proteção no desemprego deve ser alargada. E é exatamente por isso que nós prevemos uma majoração de 30 dias, 45 dias ou mesmo 60 dias por cada 5 anos completos de trabalho, que tem a ver exatamente com a idade dos trabalhadores. Para lhe dar um exemplo, um trabalhador com mais de 50 anos, que tenha trabalhado durante muito tempo, poderá ter mais 2 meses, mais 60 dias, por cada 5 anos completos de desconto, até um limite máximo de 26 meses. Entendemos que é muito importante exatamente para salvaguardar a situação de muitos trabalhadores que, face à sua idade, têm maiores dificuldades em regressar ao mercado de trabalho. Estamos a fazer esta medida em ligação também com muitas medidas de políticas ativas de emprego. Falei-lhe, por exemplo, da acumulação ou da possibilidade de acumular subsídio de desemprego com rendimentos de trabalho, o que incentiva sempre as pessoas a voltarem ao mercado de trabalho, mas de qualquer forma, do ponto de vista da proteção social, para nós é muito importante salvaguardar, nomeadamente, estas situações onde é mais difícil regressar ao mercado de trabalho. Em relação à questão dos transportes, não foi assunto que tivesse sido hoje abordado no Conselho de Ministros, portanto não posso... Não posso confirmar nem desconfirmar, porque não foi assunto abordado e, portanto, não tenho nenhuma informação sobre essa matéria. Muito bom dia, Elizabeth Miranda, do Jornal Negócios. Ao Sr. Secretário de Estado, gostava de saber relativamente à REN qual é o período de indisponibilidade que foi fixado e se essa indisponibilidade é só para a venda ou também para a compra de novas ações. Relativamente ao subsídio de desemprego para o Sr. Ministro, gostava de clarificar 2 questões. Uma tem a ver com o tempo máximo que acabou de referir para os desempregados com 50 ou mais anos de idade. Diz que terão um acréscimo de 60 dias por cada 5 anos de remunerações. Se não me engano, isto é o que já está previsto na legislação ou haverá aqui alguma inovação?
Segunda questão, no acordo de concertação social foram negociadas, estão previstos, embora de forma muito genérica, alargamento aos limites de rescisões que as empresas podem fazer para efeitos de qualificação de subsídio de desemprego. Gostava de saber se estarão contemplados neste diploma e que limites, novos limites serão esses. Obrigada. Eu respondia já à questão relativa à REN, depois daria a palavra ao Sr. Ministro. Em relação ao período, o período de indisponibilidade é de 4 anos e incide sobre a totalidade das ações que sejam objeto de venda nesta segunda fase. Em relação à segunda questão, se a indisponibilidade é só em relação à venda ou também à compra, a indisponibilidade é de facto em relação à venda, como está no decreto-lei. À venda, com uma nuance que eu lhe chamava a atenção, que a indisponibilidade aplica-se não apenas à venda dessas ações, portanto à alienação dessas ações, à transmissão dessas ações para terceiros, como também à celebração de quaisquer negócios relativos ao exercício do respectivo direito de voto. Ou seja, como sabe, às vezes não se vendem as ações, mas fazem-se contratos com terceiros para que o exercício do direito de voto das ações seja exercido num determinado sentido. Portanto, a indisponibilidade, o regime de indisponibilidade de 4 anos é relativa à totalidade das ações que foram objeto de venda e impede qualquer tipo de alienação ou qualquer tipo de negócio relativo ao exercício do direito de voto. Muito obrigado pela sua questão. Como sabe, nos termos do memorando que foi assinado no quadro do anterior Governo, estabelecia-se como limite máximo da atribuição de subsídio de desemprego um limite máximo de 18 meses. O que o Governo agora consegue fazer, protegendo os trabalhadores com uma idade mais avançada e com carreiras contributivas mais longas, é ultrapassar esse mesmo limite, que poderá chegar, no caso de um trabalhador com 50 anos e uma carreira contributiva bastante longa, até aos 26 meses, nesse caso específico. Esta é que é, de facto, a grande inovação, poder até ultrapassar um conjunto de restrições, de obrigações que tinham sido assinadas nos termos do memorando de entendimento. Quanto à segunda questão que me colocou, está previsto nos termos do acordo de concertação até ao final do segundo semestre deste ano, introduzir aqui também algumas alterações que têm a ver com a possibilidade da reestruturação de empresas. Estamos a falar acima de tudo em empresas, em cargos com especiais qualificações técnicas. Essa é uma matéria que cumpriremos dentro do prazo, voltando também nesse sentido depois a rever algumas regras e que provavelmente serão feitas em conjugação até com esta possibilidade que agora abrimos de acumular subsídio de desemprego com rendimentos de trabalho. Para o Sr. Secretário de Estado, em relação ainda ao ponto da REN, gostaria de saber se a State Grid e a Manuel já entregaram de facto as propostas finais no âmbito da privatização da REN, se há algum preço base mínimo esperado pelo Governo para as propostas e ainda se esperam que as ofertas tenham um premium elevado face ao preço de mercado, como aconteceu no caso da EDP. Obrigado pelas suas questões. Em relação à entrega de propostas, o prazo para a apresentação das propostas firmes, vinculativas, termina no dia de amanhã, dia 20, e, portanto, não foi hoje no Conselho de Ministros ainda apreciado nenhuma das propostas apresentadas ou não, e, portanto, não lhe consigo confirmar quer a State Grid, quer qualquer outra empresa, qualquer outra proposta que tenha dado entrada. O prazo termina amanhã. A aprovação da resolução de hoje era algo que estava previsto no caderno de encargos, que antes do final da apresentação das propostas vinculativas, o Conselho de Ministros definiria em concreto, dentro do intervalo que estava na lei, entre 3 a 5 anos, mínimo 3 e o máximo de 5 anos, o período de indisponibilidade. O prazo fixado pelo Conselho de Ministros é de 4, à semelhança do que foi para a EDP, na última privatização que teve lugar. A seguir à apresentação das propostas, a partir da semana que vem, iniciar-se-á a fase de apreciação, que, como sabe, também está regulada nos termos do decreto de privatização e que pressuporá a emissão de uma série de pareceres por várias entidades, e só depois é que serão as propostas com um parecer final da parte da parte pública submetidas ao Conselho de Ministros para apreciação, e só nessa fase é que o Conselho de Ministros poderá dar alguma resposta às questões que me está a colocar. E relativa à última questão que colocou, penso que foi relativamente ao preço base.
Como disse, as propostas ainda não foram apresentadas, portanto não existe nenhuma, digamos assim, nenhum patamar pré-definido relativamente a essa matéria. Portanto, não... O assunto das propostas não foi hoje abordado no Conselho de Ministros e, portanto, correndo o risco de estar a ser impreciso, eu preferia não lhe dar uma resposta taxativa em relação a isso. Em definitiva, as propostas termina amanhã só o prazo para a apresentação das propostas vinculativas e só a partir daí é que a análise será feita. Boa tarde, Raquel Martins, do Jornal Público. Tinha 3 questões para o Sr. Ministro. A primeira, gostava que precisasse se o tempo mínimo de atribuição do subsídio é de 4 ou 5 meses. Tinha-se falado inicialmente 4, depois 5. Eu também não sei se é possível precisar as situações em que poderá haver acumulação de subsídio de desemprego com rendimentos do trabalho e que precisasse também se é trabalho a tempo inteiro, o que é que muda face ao que está previsto atualmente. E em relação aos atuais desempregados, disse que não serão afetados. Mas em relação ao valor também não serão afetados? Muito obrigado. Começando por esta última questão, em relação aos atuais desempregados, eles não serão afetados nem quanto ao valor, nem quanto ao tempo de recebimento desta mesma prestação. Relativamente à questão que me colocou sobre a acumulação, essa matéria vai ser incluída num outro diploma e, portanto, nessa altura poderemos voltar a falar sobre um conjunto de especificidades. Relativamente à primeira questão, como sabe, este diploma foi um diploma discutido com os parceiros sociais. Nós recebemos aqui um conjunto de contributos e de sugestões dos parceiros sociais e uma das sugestões que conseguimos acolher por parte dos parceiros sociais, nomeadamente da UGT, foi exatamente a manutenção de um prazo de prestação mínimo de 5 meses, 150 dias. E, portanto, nesse sentido, é o prazo que vem neste momento previsto no diploma. Henrique Almeida, Bloomberg News, a pergunta para o Sr. Secretário de Estado, Dr. Marcos Guedes. Sr. Secretário de Estado, em relação à REN, o que nós queríamos perceber era quando é que haverá uma decisão final relativamente à venda das participações do Estado na REN. Sei que o período termina no dia 20. Quando é que o Governo se deverá pronunciar sobre a venda final? O Governo pronunciar-se-á sobre, tomará uma decisão final imediatamente na sequência da apresentação por parte das entidades que estão previstas no diploma de reprivatização, está previsto terem que se pronunciar, elas se pronunciarem. Portanto, como eu referi à pergunta que o seu colega apresentou, o prazo termina amanhã. Na sequência do final do prazo, saber-se-á quantas propostas é que estão colocadas para apreciação e haverá, nos termos do decreto de reprivatização, haverá um conjunto, uma apreciação dessas propostas técnicas. Há um conjunto de pareceres que têm que ser acrescentados e só depois de todo esse trabalho técnico ser feito é que o dossiê é remetido para o Ministério das Finanças e o Ministro das Finanças traz a Conselho de Ministros. E, portanto, eu não lhe consigo dar um prazo certo, um calendário completamente fechado. Mas, se quiser, eu poder-me arriscar a dizer-lhe que, dependendo, obviamente, da complexidade das propostas que sejam apresentadas ou não, mas olhando, por exemplo, para o exemplo da última reprivatização, que foi das ações da EDP, sendo certo no caso da EDP havia uma complexidade grande, como sabe, maior eventualmente do que no caso da REN, mas enfim, como não conheço as propostas não quero estar a adiantar, eu diria que no mínimo umas 3 semanas, provavelmente, menos do que isso, acho difícil. Mas como lhe digo, estou apenas a deitar-me a adivinhar, para tentar satisfazer a sua curiosidade, porque definitivamente não existe nem um prazo certo, nem eu tenho dados neste momento que me permitam saber se haverá uma complexidade grande ou não na formulação desses pareceres antes do assunto ser submetido para a decisão final do Conselho de Ministros. Boa tarde, Cristina Oliveira da Silva, do Diário Económico. Eu gostaria de perguntar, em relação ao subsídio de desemprego, se o prazo mínimo em todos os escalões vai aumentar um mês, pelo menos foi essa a indicação que tinha sido dada, portanto que não seria só no primeiro escalão de 4 para 5, mas um mês em todos os escalões
etários que hoje correspondem ao subsídio de desemprego. Eu gostaria ainda de perguntar se existe alguma indicação de quantas pessoas serão abrangidas por uma prestação superior às novas regras, portanto, quantas pessoas é que mantêm o seu direito adquirido, quanto é que o Estado pensa gastar também com estas pessoas que vão manter esse direito adquirido à entrada em vigor das novas regras, e ainda quantas pessoas e quanto é que o Estado espera gastar com a redução do prazo de garantia dos 15 para os 12 meses. Quantas pessoas estarão abrangidas ou poderão estar abrangidas e qual será a despesa? Muito obrigado. Começando pelo início, como sabe, este diploma foi discutido com os parceiros sociais e nós acautelámos um conjunto de contributos dos parceiros sociais, nomeadamente muitos dos que têm a ver com os períodos de concessão desta mesma prestação, e por isso mesmo conseguimos acautelar um conjunto de sugestões que recebemos, também, por exemplo, relativamente à majoração do subsídio de desemprego para os casais com filhos a cargo, ou também relativamente, por exemplo, à ligação entre o subsídio de desemprego e as políticas ativas de emprego, nomeadamente a possibilidade de acumular com rendimentos de trabalho. Relativamente às outras questões, todas elas já estão previstas neste momento no Orçamento de Estado e na verba que está prevista a discussão no Orçamento de Estado para esta matéria, pelo que remeteria exatamente para esses quadros. Prazo mínimo. Poderia só clarificar-me se o prazo mínimo realmente sobe um mês em relação à proposta inicial em todos os escalões? Exatamente, quer que em todos os escalões. Inicialmente estava também previsto que os pequenos comerciantes, agricultores e empresários também estivessem incluídos no acesso ao subsídio de desemprego, tal como os trabalhadores independentes. Confirma que continuam a fazer parte dessa lista? No acordo de concertação social que foi ontem assinado, existe um prazo para se poder fazer essa nova prestação, exatamente para o caso desses trabalhadores. Está lá previsto um prazo até ao final do primeiro semestre de 2012 para que o Governo apresente um diploma sobre essa matéria e, obviamente, vamos trabalhar nesse sentido conjuntamente com os parceiros, com esta lógica e sabendo que temos este prazo para cumprir e que o faremos. O Governo tem alguma noção do impacto que estas novas regras poderão ter na redução do desemprego em Portugal? Isso está estudado num quadro macroeconómico? Nós estamos neste momento, como eu estava a dizer há pouco à sua colega, a conseguir fazer um conjunto de quantificações. Parece-nos muito importante tomar um conjunto de medidas que possam aproximar, possam incentivar um conjunto de pessoas que estão a oferir a prestação de subsídio de desemprego das políticas ativas de emprego e do seu regresso ao mercado de trabalho. É exatamente por isso que para nós é tão importante, por exemplo, permitir a acumulação de subsídio de desemprego com rendimentos de trabalho, é um incentivo a que as pessoas possam também regressar ao mercado de trabalho e, nesse sentido, as regras vão numa lógica correta, vão exatamente nesta lógica de facilitar esta mesma transição. E por isso mesmo nós abrimos esta discussão com os parceiros sociais e queremos agora, num espaço de tempo muito curto, conseguir trazer este novo diploma que sirva de facto para fazer este estímulo e também nessa altura poderemos voltar a falar sobre esta matéria. Boa tarde. Eu queria saber se era possível esclarecer um pouco melhor o que é que significa esta alteração de estatutos da CP. O que é que vai mudar? Esta alteração tem que ver com, como eu referi, com a transposição de uma diretiva que é chamada o primeiro pacote ferroviário, que de resto Portugal já devia ter transposto há bastante tempo e que relativamente ao qual existe neste momento no Tribunal Europeu um contencioso contra Portugal, já numa fase avançada, por não transposição adequada dessa diretiva. O que essa diretiva faz é, relativamente às empresas do setor ferroviário, essa diretiva comunitária determina que em todos os Estados-membros tem que haver uma independência muito grande dessas empresas para favorecer a concorrência no âmbito comunitário relativamente ao Estado. E nesse sentido, há normas atualmente no regime jurídico que impendem sobre a CP, por a CP se integrar dentro do setor empresarial do Estado em Portugal, como sabe. Há normas que condicionam, por exemplo, a autorização do Sr. Ministro das Finanças determinados atos de gestão da empresa, como, por exemplo, como eu referi, atos que têm que ver com alienação ou disposição de património ou de outros ativos por parte da empresa. E aquilo que a transposição da diretiva obriga o Estado português é a remover esses obstáculos, ou seja, a conferir no âmbito do estatuto da própria empresa uma independência de gestão
real em relação ao Governo, em relação ao Estado. Essa obrigação decorre do tal pacote ferroviário, como eu lhe referi, em termos comunitários, para assegurar uma adequada concorrência das empresas que operam no setor ferroviário no âmbito da União. O diploma foi hoje aprovado, seguirá agora os seus trâmites normais e, portanto, assim que estiver publicado, entra em vigor. Entrará imediatamente em vigor, como é evidente. Até porque, como referi, existe já um processo contencioso contra o Estado português por não transposição desta diretiva. Espero que não tenha que pagar nada e que esta aprovação de hoje possa resolver em definitivo o problema e qualquer sanção que pudesse vir a ser aplicada sobre o Estado português não venha a ser, como é evidente. De resto, como sabe, o contencioso comunitário nesta área da transposição de diretivas comunitárias é o procedimento normal da parte da Comissão. Sempre que um Estado está em incumprimento relativamente à transposição de um determinado tipo de diretivas, é aberto um processo contra esse Estado. Nesta fase, o Estado português já se defendeu, mas de qualquer maneira, o entendimento do Governo é de que é necessário fazer de facto esta alteração legislativa e por isso é que foi hoje aprovado o decreto-lei exatamente nesse sentido. Gostaria só de clarificar mais uma questão em relação ao subsídio de desemprego. O Sr. Ministro disse agora que poderia haver ali alguma relação entre as novas regras que se preparam na acumulação do subsídio, de uma parte do subsídio com o salário, e também com aquela questão de alargar as cotas no acesso ao subsídio de desemprego, no caso de rescisões por acordo, quando as empresas estão em reestruturação. Mas também disse agora que esperava que este primeiro diploma avançasse rapidamente. Há alguma indicação de quando é que poderá estar no terreno estas duas medidas? Ou se estarão realmente interligadas no mesmo diploma? Admitimos que possam vir a estar interligadas no mesmo diploma e, portanto, oportunamente também serão conhecidas. Se não há mais questões, agradeço.